Geralmente as varizes elas são mais comuns em pessoas de meia idade e também em pessoas da terceira idade, devido aos acontecimentos naturais do organismo, que é o envelhecimento normal que todos nós teremos. Porém, cada vez mais cedo, este mal tem invadido a vida de garotas adolescentes, que se encontram justamente em transição para a fase adulta. E o atual aumento de crianças e adolescentes com varizes, é esse resultado mesmo que a gente percebe do consumo excessivo de doces, refrigerantes, fast foods, que prejudicam sim a circulação sanguínea, além também do sedentarismo, cada vez mais presente nessas novas gerações. Aqui está o Dr. Márcio, que está hoje nos dando uma verdadeira aula a respeito de varizes em crianças e adolescentes. E aí eu queria que continuasse explicando como é que a gente pode diagnosticar a questão das varizes em crianças e adolescentes. Perfeito. Como eu falava no primeiro bloco, como as veias se dilatam, isso independe da idade. Certo. O que hoje em dia se tem são meios diagnósticos mais precisos, o que acaba se fazendo o diagnóstico mais precocemente. Agora, existem casos um pouco mais raros de varizes em crianças, porque nós temos a dilatação da veia não necessariamente pelo desgaste da idade, como você mesma citou. Nós temos também pelo aumento da pressão dentro delas e com isso há uma dilatação. Então a menina, quando entra na puberdade e começa a circulação do hormônio feminino em maior concentração, principalmente no sexo feminino, isso já pode predispô-la a aparecimento de varizes. Certo. Então, se ela leva aquela vida sedentária, como você mesma citou, excesso de doces, tudo desregrado, ela vai ter um aparecimento mais precoce. E doutor, e o salto? Porque muitas vezes a gente vê meninas que mal sabem caminhar com tênis, andando com saltos, verdadeiras plataformas, crianças andando com plataforma. Quer dizer, isso também pode gerar algum problema? Bastante. Olha aí, gente. Você citou assim um ponto crítico. Como o bombeamento do sangue, o nosso caminhar tem que fazer um movimento que a gente chama de báscula com o pé, encosta o calcanhar e vai até a ponta do pé, isso faz com que a musculatura da barriga da perna exerça uma função de bombeamento sanguíneo. Certo. Quando se usa um salto muito alto, não se consegue fazer aquele movimento com o pé e se anda em bloco, como se fosse um robô. Exatamente. Isso diminui o desenvolvimento da musculatura da panturrilha. Olha só, gente, os comprometimentos. E diminui consideravelmente o bombeamento sanguíneo, aumentando o represamento de sangue nos membros inferiores. E isso é muito importante, não só na adolescência, como também na fase adulta. Existem profissões que exigem esse tipo de calçado e para isso se utiliza de alguns meios de prevenção também. Ótimo, então eu gostaria que falasse sobre esses meios de prevenção. Suzy. Sim, querido. Então, assim, o doutor Márcio, Sim. eu queria falar uma coisa primeiro assim, ó, eu comparei você com o Marcinho, mas eu queria dizer o seguinte, ao contrário do Marcinho, tudo que você fala é muito inteligente, viu? Eu adorei. Agora, eu fiquei muito preocupado com tudo isso, porque assim, eu sou criança, eu gosto de jogar futebol, mas gosto de videogame também. Qualquer coisa que fizesse eu jogar um pouquinho de videogame já tem varizes, é isso? Assim, não dá pra fazer nada pra não ter essas coisas aí? Não, na verdade, a nossa vida tem que ser regrada. Muito bem. Nós temos um momento para o videogame, nós temos um momento para um exercício físico, que é muito importante, né? Porque muita criança na tua idade não gosta da aula de educação física na escola. Isso e isso é muito importante. É, né? E assim, é duro... Muita criança na minha idade, ainda bem que não sou eu, hein? Qualquer semelhança, mera coincidência. Não, e é duro saber que tem muita escola que acaba negligenciando, né? O fato de ter que ter uma orientação, né, de educação física. Isso é muito importante, principalmente na fase de formação da musculatura, na fase de crescimento. É nessa fase que vai se formar o corpo adulto. Perfeito. E também, olha, uma dica para você e para o Marcinho, Teco, é o andar de bicicleta, é o andar também de patins, skate, não é verdade? Tudo que possa fazer esse movimento. Tudo que é brincadeira de rua é fantástico. Tá vendo? Jogar bola. Gostei. É. Eu gostei, eu adoro brincar na rua. Ótimo. Agora me diz uma mas tomando coisa. cuidado quando for atravessar, viu? Principalmente. Agora, só pra gente continuar, pra dar aquelas dicas, pessoas então que têm que usar salto alto
alto, porque faz parte realmente da profissão. O que elas podem fazer para evitar as varizes? O meio de aquelas meias elásticas compressoras? Apesar de que todo mundo torce o nariz quando se fala em meias elásticas. Que são antiestéticas. Não, aí é que está o grande engano. As meias elásticas, elas atuam como uma cinta de contenção que ajuda a amplificar o movimento da batata da perna. Sim. Então, com isso, ela ajuda o bombeamento sanguíneo. Ela também desvia o sangue que iria para as veias superficiais que formam as varizes, desvia esse sangue mais para dentro. Então, diminui a chance de formação de varizes. Sim. Agora, as meias elásticas, além de terem hoje modelos que se assemelham a meias de nylon, existem meias que a pessoa olha nem parece que está de meia elástica. Elas têm tamanho certo para serem compradas, elas têm a compressão adequada para cada situação, o comprimento adequado. Então não adianta chegar na farmácia e falar, olha, me dá aquela meia daquela marca X, que é muito famosa, mas eu quero a da média compressão. Quer dizer nada, média compressão, aquela marca chama de média compressão, uma compressão que tem, sei lá, 20 milímetros de mercúrio. Então o certo é o profissional, o médico, prescrever uma meia elástica, explicar para o paciente que ele precisa tirar medidas, saber qual o tamanho da meia, a compressão, que é de 20, 30 ou 40 milímetros de mercúrio, para cada situação tem uma meia individual para isso. Perfeito. E então a gente tem como prevenir essa situação, Sim, não é? Na verdade, se previne o aparecimento, diminuindo a sua gravidade e postergando o aparecimento. Porque quando a genética é brava, não tem o que fazer, nada evita. Aí sim, quando se diagnostica, tem que se partir para os tratamentos. Perfeito. E agora, sim, querido? Se um dos problemas é exatamente a gravidade, não dá pra gente... por exemplo, posso ficar em casa lendo um livro com o pé pra cima? Sim. Olha aí, uma dica. Sim. Exatamente. Esse justamente é um dos tratamentos clínicos que se fazem, né? Quando o indivíduo tem varizes ou dor nas pernas, ele chegar em casa, deitar com o membro um pouco mais alto. Exatamente pelo que ele falou, você inverte a ação da gravidade. A gravidade ajuda agora no retorno venoso. Então desincha um pouco as pernas, melhora os sintomas. É verdade. E isso é muito importante. Que legal. Já sei o que eu vou fazer então. Eu vou botar a minha televisão do videogame no teto. Olha, isso seria uma solução fantástica. Com certeza. Olha, Teco, você está inventivo, viu? Muito bem. Suzy, Diga, só Marcinho. corre o risco, se a varize dele subir pra cabeça. Ele vai ficar mais inteligente? Vai ter mais circulação? Mas sabe que o Marcinho, meu xará, falou uma coisa muito inteligente. Não que tenha varizes na cabeça, mas varizes não é prerrogativa só das pernas. Ah, olha aí, Marcinho. Exatamente. Como... A hemorroide é uma... exatamente. A hemorroide é um tipo de variz, porém de formação ou de gênese diferente das pernas. Perfeito. Toda veia que se dilata e perde a sua capacidade de transportar o sangue, ela se transforma numa variz. E a hemorroide é um tipo de varizes, causado justamente pela dilatação de veias chamadas do plexo hemorroidário, por isso tem o nome. Ah, perfeito. Olha quanta coisa a gente está aprendendo. E para indivíduos também que possuem doenças de fígado, como cirrose ou a esquistossomose, que infelizmente assola muita gente no Brasil, ela promove um entupimento de um sistema venoso que causa varizes no esôfago. Nossa. E é outro tipo de tratamento. Então, varizes, elas são causadas também pelo aumento de pressão dentro das veias, não necessariamente pela gravidade ou pelo desgaste da idade, mas elas podem ser secundárias, ou seja, elas aparecem por um outro motivo. Então, muitas vezes em crianças, existem doenças genéticas e congênitas, ou seja, doença que já nasce com o indivíduo. Uma delas, eu vou falar um nomezinho meio maluco, que é um pouquinho raro, mas chama-se síndrome de Klippel-Trenaunay. Isso é uma doença em que há uma má formação de artérias e veias, fazendo com que haja pontes entre artérias e veias. É como se eu tivesse um curto-circuito entre o cano que vem da minha caixa d'água com o cano de esgoto. As águas se misturam. Sim. Então se mistura o sangue arterial com o venoso, aumentando muito a pressão nas veias. Então eu já tive paciente com 8 anos de idade com varizes. E já tive um caso também dessa mesma doença, onde aos 13 anos eu estava operando a paciente. Meu Deus. E quais são os sintomas assim? Eu fiquei assustado agora. Como que eu sei se eu tenho esse clíndrome de síndrome aí? Eu ia falar, quais são os sintomas? Não, pode ter certeza que vocês não têm. Isso é uma doença muito rara, ela aparece uma frequência muito baixa. Sim. Mas geralmente ela se comporta
onde o indivíduo acaba tendo um membro maior que o outro. Então, às vezes, a criança com 10, 11 anos de idade chega no consultório, uma perna com uma diferença de 2, 3 centímetros. Porque justamente pela falha circulatória há um aumento, um crescimento maior de um dos lados. Perfeito. E assim, quais são os sintomas mais comuns em crianças e adolescentes que os pais podem em casa começar a observar para ver se existe essa questão das varizes? Isso é um problema muito grande, porque sintomas às vezes não existem em varizes. As varizes, elas começam a ter sintomas quando já estão num nível de dilatação muito adiantado. Isso já pode ter se passado alguns anos, mas ela se caracteriza por sinais. Que tipo? Então, às vezes você olha assim a perna da sua filhinha ou do seu filhinho, nota a presença de vasinhos, né, que parecem teias de aranha, numa idade que não é comum isso acontecer. Isso já é comum acontecer na segunda fase da adolescência, então depois dos 15, 16 anos. Mas às vezes olha a perna da criança com 11, 12 anos, já encontra aqueles capilares dilatados. Então você deduz o quê? Aquele caninho da pia está obstruído porque o cano que está na parede já está com problema. Então isso é um dado. Às vezes já se vê em crianças veias esverdeadas um pouco mais evidentes, mais dilatadas. Então, como o leigo não sabe discernir, o ideal é, mesmo em idade precoce, levar a um profissional. O pediatra já faria essa avaliação ou é melhor levar para o angiologista? O pediatra pode orientar, sim, a mãe, né, a família, mas o ideal é levar a um cirurgião vascular. Certo. Ele com a experiência, principalmente na área de flebologia, que é a área dentro da vascular que estuda as veias, poderá dar alguma orientação. Agora, ninguém torce o nariz quando se fala em cirurgia, mesmo precoce. Sim? Exato. Lógico que a cirurgia ela é indicada dependendo da situação, isso em criança, tá? Certo. No adulto, sempre que se diagnostica as varizes, elas têm que ser operadas, tá? E depois a gente fala um pouquinho sobre as técnicas, que hoje em dia não tem mais essa história de ficar de repouso muito tempo, não existem mais cortes, não se dá mais pontos, é tudo feito de forma artesanal e existem situações em que o indivíduo faz numa sexta-feira e segunda está trabalhando. Nossa, que beleza! Ótimo! Sim. Mas a criança, a gente tem que analisar em que nível estão as varizes. Se elas são muito precoces, ainda estão no início, então o ideal é observá-las. Sim. Medidas de prevenção como exercícios, eventualmente a meia elástica. E aí sim, quando ela chega numa idade mais adulta, perto dos seus 18 anos, aí sim, dependendo das condições das varizes, se indica já o ato cirúrgico. Só que sempre lembrando de se fazer uma cirurgia o menos invasiva possível. Claro. Entende? Que são as técnicas modernas. Perfeito. Se envolve a veia safena, por exemplo, que antigamente tinha que cortar, tirar, e o indivíduo ficava 40 dias de cama, né? Que uma das entrevistadas até falou do tempo de recuperação. Sim. Hoje em dia já se usa o laser para isso. Fantástico, né? Então, que a tecnologia é um melhorou procedimento muito pouco invasivo. A qualidade de vida de todos nós. Olha, você gostou dessa entrevista? Pois então veja novamente para você aprender cada vez mais sobre essa questão de varizes, que está acometendo 35% da população adulta do nosso país. Então é um índice muito significativo. Quer assistir de novo? E também você quer ver os programas anteriores no site? Eu sei. Pode falar, meu querido, como é que faz? É muito fácil, viu? Você vai no www.paulinas.org.br, tá certo? Ou procura a gente no Facebook também, viu? Que todos os nossos vídeos estão lá. Exatamente. Ô, Marcinho, agora explica, se a pessoa quiser mandar uma sugestão de pauta, a opinião, como é que pode entrar em contato conosco no nosso programa Família em Foco? É muito fácil, Suzy. É no paulinastv@paulinas.com.br. É isso mesmo. Olha, doutor Márcio, eu quero lhe agradecer imensamente as suas explicações, porque eu tenho certeza que ajudou a muitas pessoas a ficarem realmente atentas para a prevenção dessa questão tão importante que são as varizes, que, como a gente aprendeu hoje, pode começar em tenra idade. Crianças e adolescentes que já têm uma predisposição genética podem apresentar esse problema e você em casa pode auxiliar para que a
gente faça com que, se for realmente uma questão de predisposição e ali não tiver, digamos assim, como a gente controlar, tem, na verdade, como auxiliar para que a gente retarde o máximo possível a aparição desse tipo de doença. Doutor Márcio, muito obrigada pelas suas explicações. Eu que agradeço a oportunidade, é uma pena que o tempo seja tão curto. É verdade, mas para aqueles que quiserem tirar dúvidas, existe um site chamado livredevarizes.com. Olha que ótimo! Nesse site tem algumas orientações, tem um endereço de e-mail que quem quiser mandar pergunta, eu tenho o prazer de respondê-las. Muito obrigada. Porque infelizmente o tempo é curto. É e o verdade. assunto é longo. E o assunto é interessantíssimo. Então você já sabe, vá pesquisar, porque com certeza esta informação vai melhorar a qualidade de vida da sua família. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo. Eu vou dar uma olhadinha ali na perninha, tanto do Márcio, também como na perninha do meu querido amigo Teco, para a gente observar se uma está um pouquinho mais grossa do que a outra ou se existem vasinhos. E eu volto já já. Peraí, gente. Deixa eu ver aqui. Vem cá.